é uma, as revelações são muitas. Vamos lá, dia 2 de abril de 2024. Vamos falando sobre a temática que está no título, qual seja, destruindo bloqueios. Ontem eu estava vendo o senhor que se diz cristão, mas ficou conhecido pelos memes, pelas bravatas, o senhor Pablo Marçal, falando num vídeo sobre bloqueios. Eu achei interessante esse assunto para trazer a baila nessa live. Nós vamos utilizar a passagem de Isaías 10, 27, que nos fala sobre isso. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. E vamos ler aqui o versículo que diz. Vamos lá. E acontecerá naquele dia que sua carga, porque a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Esse versículo é que dá supedâneo embasamento para aquela expressão comumente falada no meio evangélico, que a unção despedaça o jugo. E jugo tem a ver com bloqueio também, querendo ou não. Lembrando, quando se fala de jugo, de fardo, jugo, fardo tem a ver com animais. O jugo era colocado sobre os animais. E a expressão unção, que é colocada na tradução Almeida de 1969, é até um pouco equivocada, porque a moderna nos dá a entender que a unção era gordura. Eu tenho aqui a Bíblia, essa é a Nova Versão Internacional, mas eu também tenho a Almeida, e ambas dizem assim, no texto de Isaías 10, 27. Olha só que interessante. Como a semântica muda, como as palavras, se analisarmos no original, mudam a interpretação do texto. Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Estarão muito gordos. Na outra expressão, por conta da gordura. Claro, porque o jugo é colocado aqui sobre os ombros dos animais. E aqui tem uma certa gordura, ou podemos dizer assim, força. Então, a expressão queria dizer que teria tanta força aqui, tanta gordura aqui, que sairia esse jugo. Entre aspas, seria essa unção. Veja que a palavra certa nem é unção, é gordura. Mas nós vamos falando desse tema de bloqueio, independente se é gordura, o texto, se é gordos ou gordos, ou se é unção. Poderia a gente fazer uma brincadeira aqui, né? Seria a banha, né? A banha é azeite, entre aspas, é óleo, dá para fritar, então é a unção da banha, da gordura animal. Mas se a gente atentar para o texto completo de Isaías 10, que ontem a gente falou de Isaías 10, nós falamos dos primeiros versículos, não chegamos a falar desse. A sequência, desde aqueles primeiros que nós lemos até o 27 e adiante, fala sobre opressão dos outros povos a Israel ajudar, e o Senhor prometendo que vai ajudar o seu povo a vencer os julgos, a vencer muita coisa. Fala-se sobre os egípcios, fala sobre os assírios que estavam perseguindo o povo de Deus. Os remanescentes de Israel venceriam nesse contexto. Mas vamos ao cerne dessa temática. Realmente, os bloqueios são tirados se tivermos fé. A maioria dos bloqueios são por conta de medos, de traumas, de sintomas, de decepções. Os bloqueios são por conta disso. Por que determinada pessoa não faz certa coisa que é normal?
Certa feita estava vendo uma pesquisa que, não vou me recordar o número preciso, mas são milhões de pessoas que têm medo de dirigir um carro. Às vezes consegue até tirar lá a sua carteira de motorista, seja homem, seja mulher, mas tem medo de dirigir. É um bloqueio. Outros, por conta de medos ou traumas no relacionamento, têm bloqueios para um novo relacionamento. Seja relacionamentos amorosos, seja relacionamentos de amizade, interpessoais, nesse sentido. Outras pessoas, por dissabores, sofrimentos, bullying, intimidações, açoite, têm bloqueios para determinadas práticas. Enquanto que a pessoa não entender que ela é capaz, e claro, ela só vai entender a hora que ela tiver fé em si mesma, com a ajuda de Deus, quando ela não entender isso, que ela tem que passar pelas mesmas coisas para vencer, ela não vai vencer. Isso é interessante. Eu, por exemplo, quando saí de sistema religioso em 2009, me veio uma série de bloqueios. Bloqueio religioso, espiritual, bloqueio de pessoas que eu não queria ver, ou seja, ter relação, conversar. Mas, com o passar do tempo, eu fui superando esses bloqueios pela graça de Deus, favor imerecido, de entender que eu estava no caminho certo, eu não tinha que me importar com a opinião dos outros. Se quisesse falar comigo, falar, se não quisesse, tudo bem. E vai chegando um dado momento que eu chego no YouTube e eu vou falar do quê? Daquilo que necessariamente eu tinha bloqueio, que era desabafar, falando todo o podre da religião, sem estar nem aí para a opinião alheia. Bem como fazendo até a minha própria defesa de muitas mais interpretações quando eu saí da instituição. Porque só aquele que é um ex-igrejado é que entende o que eu estou a falar. Quando você pertence, seja qual a igreja que for, sistema religioso que for, católico, evangélico, você sai, você é apedrejado de todo tipo. É por familiares, são por familiares, pela família, por amigos da igreja lá, por pessoas que às vezes visitavam a igreja e olhavam para você e achavam que você era um referencial, um espelho. E tudo isso, na época, me causava asco. Sinceramente, eu não queria nem olhar para ninguém, porque eles não deixavam a gente falar. Era a opinião deles que valia. Uma outra coisa, mesmo que deixasse a gente falar, eles queriam que fosse feito o que eles bem entendiam. Então, enfim, era um inferno que eu estava passando. E eu passei esse inferno no mínimo uns 2 anos, ao ponto de eu virar agnóstico. Não que eu estava sendo literalmente agnóstico, mas, assim, as minhas práticas tinham a ver com isso. Eu já não aguentava mais. E eu, inclusive, colocava a culpa em Deus. Puxa, eu não fui para aquela determinada instituição, e seja qual ela for. Não vem para cá depois dizer, a minha é melhor que a outra. Não tem essa, todas elas são falhas. A única pessoa perfeita é o Senhor Jesus. A palavra perfeita é Jesus. O restante é balela. Então, todas elas têm nível de fanatismo, de alienação, de lavagem cerebral, de perturbação mental, todas elas. Quando você vai para uma igreja, seja até a católica, e ela diz que só lá tem salvação, aquilo já é uma alienação. Aquilo já é uma perturbação mental. Aquilo já é uma divisão, uma obra carnal, uma facção. A Bíblia diz para a gente não ter espírito faccioso, divisor. Jesus veio para salvar todos. Jesus não veio para salvar um ou dois. Aquele que pertence a uma cruz, a uma torre, ao Império Romano, Império Otomano, ao Martinho Lutero, não. Jesus veio para salvar todos. E você vê que Jesus, quando prega, ele prega os de fora. E não força os de fora.
E quando vai pregar duro, é contra os hipócritas dos templos, do mundo judaico, do judaísmo, da sua religião. Então, todo aquele que quer forçar os outros a ser ou a pertencer a uma determinada religião, geralmente a religião dos homens, esse é um hipócrita, um fariseu. Estou contando a história aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar. E bloqueio. A religião te bloqueia para uma série de coisas, principalmente quando ela manda em você. Você é um capachozinho dela. É um beast of burden, um burro de carga do sistema. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Será que Deus está te proibindo? Será que Deus está te proibindo de comer determinada coisa? Será que Deus está te não permitindo comer a carne de porco, por exemplo? Beber o vinho? Será que ele se importa por isso? E isso, querendo ou não, torna um bloqueio. Quando a pessoa sai desse sistema, daquele modo quadrado de viver, você fica totalmente incomodado. Você vê uma outra realidade. Culpa a Deus, que era o que eu queria dizer. Deus foi muito atacado por mim na época, até eu entender, e Deus falou comigo, e nenhum homem ia me convencer disso, que Deus é Deus, religião é religião. Deus não tem culpa da religião dos homens. Deus não é culpado por toda a atrocidade que um padre, um pastor faz com seus fiéis. Nós, muitas das vezes, é que somos culpados, sim, porque nomeamos como ídolos padres, pastores, igrejas, enquanto que o único digno de adoração é Deus. Então, quando você começa a enxergar isso, muitas coisas da sua vida começam a ser desbloqueadas. Isso foi libertador para mim, ao ponto de Deus me convencer a voltar a fazer hinos. O hino que é praticamente a trilha sonora do canal, foi desde os primórdios, Fé em Deus, eu fiz nessa época, 2012, fora de sistema religioso. Muitos gostam, porque a letra diz que é preciso você ter fé, depositar a fé em Deus. E é mesmo em Deus, não é no homem, não é numa seita, não é numa placa. Aquele hino eu fiz inspirado por essa repreensão de Deus. E desde que eu comecei a voltar a fazer isso, que eu fazia hinos na época lá dentro da igreja, que cantava lá, eu tenho áudios aí, eu comecei a voltar para os caminhos do Senhor, sair daquele marasmo de ter ficado em cima do muro como um agnóstico. E enxerguei a grande realidade. Deus é uma coisa, a religião é outra. Então, o que eu quero dizer para vocês, muitas das vezes o bloqueio, os problemas que você passa é por conta da religião, dela mandar em você ser um capacho dela. Não seja capaz de religião alguma. Porque a verdadeira religião é a abster-se da corrupção desse mundo. E quanto mundo existe nas igrejas dos homens por aí, nas religiões? E quando eu falo mundo, não é um mundo natureza, um mundo cósmico. Não, o cósmico. De maneira alguma. É um mundo perversidade. Quanta prostituição você encontra dentro da igreja. Quanta mentira você encontra dentro da igreja. Quanta politicagem você encontra dentro da igreja. Quanta loucura. Isso é ou não é mundão? A Bíblia diz para a gente se abster desse mundão. Então, estar dentro de uma casinha não garante salvação. O mundo está presente ali. Você não está protegido de nada. Agora, se você estiver em Cristo, você pode estar num bordel e você não peca. Eu vou citar algo aqui. Não sei se é verdade. Que a pessoa pode dar um migué para não se separar. Eu estava ouvindo o Neto, Iraque Neto. Ele contou essa. Ele é famoso e determinada pessoa pediu para ele tirar uma foto com a mãe dele. A mãe dele era dona de um bordel. E ele foi lá e tirou a foto lá de fora do bordel. Diz ele que não entrou lá dentro. Mas, no entanto, deu uma repercussão, quase que ele se lascou no seu relacionamento, no seu casamento.
Diz ele que estava com a consciência limpa, que não fez nada, só foi uma mera foto. Sendo isso verdade, eu comparo com o cristão. O cristão, ele pode ser visto aparentemente em qualquer lugar errado, mas ele não peca. Já o outro pode estar lá dentro da igreja, ele está lá pecando. No lugar certo, ele está pecando. Porque o local de igreja é para orar. Não é para fazer outra coisa. Aliás, eu estava vendo uma pregação do Nicodemos e ele fala exatamente aquilo que eu acredito. Que num culto deve ter no mínimo 4 coisas. Podendo ter 5. O que num culto tem que ter como base alimentar? As outras coisas são circunstanciais. A pregação da palavra, a oração, o louvor. Sobre a oferta é questionável, mas se pedir ali, não todo dia, num dia específico, para ajudar. E uma quinta coisa é a oração final para curar enfermos. Ainda é discutível. Passando disso, é procedência do maligno. Passando disso, é o auê. E o que acontece nas igrejas? Miscelânea de muita coisa. É jogral daqui, é teatro de lá. É revelação da carne a todo momento. A verdadeira revelação é a palavra que acabamos de ler, um versículo bíblico aqui, estamos a falar. Ainda que eu cito uma experiência própria, mas não se perde a essência da mensagem. Então, para vencer os bloqueios, os obstáculos, nós temos que ter fé em Deus, buscar primeiramente a Deus. 2, passar a ter fé em nós mesmos. Uma coisa interessante, muito se fala de amar a Deus e amar o próximo. Mas vocês, se parar para analisar, jamais amarão a Deus e ao próximo se não amar a si próprio. Porque a Bíblia diz, amar o próximo como a si mesmo. Quando você se odeia, dificilmente você vai amar o próximo. Dificilmente você vai agradar a Deus. E você não fazendo isso, com toda certeza vai estar cheio de bloqueios na área sentimental, espiritual, profissional, na área, eu poderia dizer também, educacional, várias áreas da sua vida. Que é necessário esse entendimento. Muitas das vezes a gente compreende, você ama a si mesmo no controle ali, no limite, não sendo narcisista, egoísta. No entanto, o amor que você tem à pessoa, muitas das vezes parece não ser amor. Por quê? Você está exortando a pessoa não gosta de exortação. Você, às vezes, não está no mesmo local da pessoa para não se incomodar ou não pecar, e a pessoa acha que você não gosta dela. Nesse contexto, nesses cenários, você não está errado. Estou dizendo em outras situações. A gente não pode ser extremista, exagerado. Tem que analisar tudo nos devidos detalhes, nas minúcias. Muitas das vezes, o bloqueio é a falta de comunicação, ou a oportunidade, o lugar de fala para você expor algo. Eu acho interessante, eu me lembro agora, na minha ingenuidade, lá no ano de 2005, quando eu, com 5 a 6 meses, falei em línguas estranhas dentro de um colégio. Hoje em dia acontece a banalização da língua estranha. Até a Michelle Bolsonaro, primeira-dama, já falou, depois que o camarada lá foi nomeado ao STF, que era o André Mendonça, da Igreja Presbiteriana. Hoje em dia não tem mais essa perseguição. Hoje em dia dificilmente vão zombar de alguém que fala em língua estranha, porque virou moda. Mas na minha época, uma zombaria danada. E o que eu quero dizer, naquele momento uma professora que era católica entendeu a minha situação e me deu a oportunidade, lugar de fala, para falar sobre aquela situação. Ainda que eu falei muito errado, porque estava viciado
sistema religioso e estava também enfrentando, creio eu, um assíduo de pânico forte pelo fato de meu avô ter falecido. Eu exatamente fui orar e falei em línguas porque estava dando o princípio disso, de síndrome de pânico. Mas o interessante é que a pessoa conseguiu me compreender e me deu a oportunidade para falar. E o que eu quero dizer, muitas das vezes você quer o desbloqueio, mas não tem essa oportunidade. E quando sucede assim, clame a Deus para te dar a oportunidade. Porque aquilo que é da alçada do homem é da alçada do homem, mas aquilo que compete a Deus, compete a Deus. Mas, voltando até a essa analogia, é um fato real, nós estamos falando de algo que aconteceu há quase 20 anos atrás. Quanta coisa mudou ao longo dessas 2 décadas. Na época, qualquer um que falasse, seja em língua estranha, dentro da igreja, a glossolalia falada, ou num colégio, em qualquer lugar, era tido como um idiota. Hoje em dia é um discurso político. Hoje em dia é uma maravilha. Denota santidade. Quantos que já foram presos falando em línguas estranhas? Nós temos aqui no canal um sujeito que lá por volta de 2010, 2012, inclusive eu estava na faculdade quando eu recebi esse vídeo de um policial militar que estava com ele. O camarada falando em línguas estranhas, depois você pego roubando, furtando dinheiro para andar com meninas. Ele mesmo fala. E começa a se defender com a língua estranha e soltar impropérios em línguas estranhas. Olha só o absurdo, a insanidade. No meu caso, não teve nada de ilicitude. Foi por conta de uma patologia, ou psicopatologia. Dele, por conta de um crime. Ainda que eu estivesse errado naquela ocasião, que hoje eu considero, não precisa estar falando, e a língua estranha é para edificar o ser, não é para estar se aparecendo ou se mostrando para os outros. É um código que você tem entre você e Deus. Mas veja, entre aquele meu caso e o caso do camarada lá, quem está mais errado? E enquanto que as pessoas não entenderem que a religião ela acaba, de alguma maneira, formando e fomentando, estimulando loucos, essas aberrações continuarão a acontecer. Inclusive com dons. Deus dá o dom de línguas, o camarada usa a língua para fazer besteira. Deus dá o dom da palavra, ele pega o dom da palavra para enganar, para persuadir, para revelar mentiras, para profetizar mentiras. Uma hora vem a consequência para esse sujeito. E você que fica escutando isso, acaba se bloqueando. Uma coisa que muitos não entendem, Deus dá dons sem arrependimentos. E muitos vão ser usados pelos dons de Deus, pelo espírito do engano e do erro. Na realidade, existem 3 espíritos. O espírito do homem, o espírito do erro, do engano e o Espírito Santo. Os que vão ser usados pelo Espírito Santo são raríssimas exceções. A maioria é usada ou usa o dom com seu próprio espírito, ou com seu bel prazer, e outros usam pelo espírito do engano, do erro. E isso vai acarretando em bloqueios na vida de muitos, porque as pessoas vão ficando decepcionadas com as mentiras que são faladas. Uma hora elas caem na real. E vão, por exemplo, se bloquear na área espiritual, querendo dizer que Deus tem culpa. Quantos ateus que nós temos por aí, ou renegados com Deus, eu vou dizer assim, por conta dessas safadezas. Agora, saiba você que você não é ateu coisíssima nenhuma. Você diz que não tem fé, você tem fé, a tua fé é negativa, e se você tem a aversão à religião, a sua fé é contra a religião. Você tem que entender que Deus não tem culpa de nada. Fomos ensinados errados, mas Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, tanto de aprendermos de modo errado, como de ensinar de modo errado. Agora são novos tempos, nova era. O passado é passado. Eu, por exemplo, não tenho como mais voltar aquelas minhas ignorâncias e ingenuidades do começo da minha fé. Eu já sou praticamente um adulto na fé. Tenho 19 anos. Eu não consigo mais ser uma criancinha engatinhando, tomando lá um leitezinho racional, não. Agora é comida sólida, forte.
E muitos, obviamente, a gente compreende, os fracos na fé, estão naquela comidinha, naquela papinha, naquela sopinha. Mas saiba, você tem que avançar. Você tem que mudar. E com o tempo as coisas mudam. E se você não mudar ou não seguir a carruagem, você acaba ficando para trás e se bloqueando também. Por exemplo, se eu ficasse ressentido ad eterno, até hoje eu jamais estaria aqui no YouTube falando sobre esses temas delicados, falando sobre a palavra do Senhor. Ou qualquer outro tema que eu já falei, espinhoso. Então nós temos que, em nome de Jesus, vencer isso. E às vezes passa pelo ato de humildade, de reconhecer nossos erros, buscar Deus em primeiro lugar e enxergar que nós devemos, de fato, mudar a nossa percepção, fazer por onde, no sentido de aquilo que é para a gente fazer, temos que fazer, para que os desbloqueios em todos os sentidos caiam por terra, porque de maneira alguma vão cair. As cadeias jamais vão ser destruídas. As prisões, de maneira alguma. Você vê, Paulo e Silas estavam lá na prisão, louvavam a Deus. Eles tinham todos os motivos para ficarem bloqueados, porque eles estavam presos, algemados. Mas o que eles podiam fazer era louvar a Deus. Então eles usavam, ou usaram, um mecanismo, um meio. Eles tinham um único utensílio que eles tinham. E assim eles conseguiram vencer, porque o próprio Deus pelejou. Muitas das vezes você não tem quase saída para sair do desbloqueio, mas tem sim uma luz no fim do túnel. E às vezes a luz do fim do túnel é aquilo que você menos espera ou acredita que pode dar certo. E é por aquele caminho mesmo, é por aquela direção mesmo. Pense sobre. O que é para Deus fazer, vai fazer. Aquilo que está fora do nosso alcance, Deus fará. Agora, aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer e ninguém vai fazer por nós. Por exemplo, se eu não quiser vir aqui falar o que eu estou falando, eu não falo. Mas quando eu falo aqui, as outras coisas que possam estar a suceder com aquele que me escuta, é Deus trabalhando. A palavra é uma semente, está sendo lançada. Você é o coração, é a terra que representa o coração. Se o seu coração estiver muito aberto ao Evangelho, ou essa terra bastante frutífera, fértil, você vai receber a semente da palavra do Senhor de bom grado e vai dar frutos, e, enfim, vai ser uma bênção. Agora, do contrário, recebe. A Bíblia fala da parábola do semeador. Chega um dado momento lá, casados, tiram a semente. Chega um dado momento que falta adubo. Tudo isso. Um entendimento metafórico é que você às vezes se empolga com a mensagem, mas não coloca ela em prática, então não adiantou de nada. Outras das vezes você dá voz ao maligno, aos pensamentos ruins, e por isso nada acontece. Agora, veja que a maioria dos homens de Deus, seja aqueles que são registrados na Bíblia ou outros, que acreditavam em Deus, eles venceram exatamente porque desafiaram o seu próprio bloqueio. Eu vou vencer isso, vou vencer o meu medo, a minha fobia, seja a fobia que for. E venceram, por incrível que pareça. Você tem que contornar a situação e fazer um conflito, aliás, um confronto. Você tem que confrontar os seus medos, as suas noias, os seus pesadelos, as suas fobias. Do contrário, não adianta. Eu posso estar aqui, ô Senhor, abençoa todo mundo aqui, repreenda todo o mal. Sim, a oração é uma maravilha, é a chave da bênção. Até vou orar, porque na outra live eu falei de oração, não orei, mas era início desse quadro. Mas nada adianta eu orar se você não orar junto. Nada adianta se eu ter fé e você também não ter fé junto. Tanto é verdade que o Senhor Jesus sempre dizia, a tua fé te salvou. Não foi Jesus que salvou. Não foi Jesus necessariamente que curou. Claro que ele era a cura. Mas ele enaltece a fé da pessoa.
Porque, como de se crer, tudo é possível quem crê. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Se a pessoa tem essa fé de acreditar nisso, pronto, automaticamente ela recebe. Até a ressurreição da vida. Eu acredito. Se é da vontade de Deus ressuscitar um morto, ele ressuscita agora. Aonde que esteja, até um velório. Literalmente. Sem charlatanismo, que acontece dentro dessas igrejas aí, principalmente na África. A gente vê ele lá fazendo uma enganação lá, uns trotezinhos, dizendo que estão ressuscitando mortos. Porque isso é uma das coisas quase que impossível. Como o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro no 4º dia. Agora eu não duvido. No entanto, tem que ter fé. E outra, não só basta a fé, mas sim por que vai acontecer um milagre extraordinário como esse? Vai impactar pessoas? Vai salvar familiares? Muitas das vezes as ressurreições não acontecem por conta disso. Os milagres acontecem, ou, melhor dizendo, a fé é despertada por 2 tipos, em 2 momentos. Pela pregação da palavra. A fé vem de ouvir e ouvir o quê? A palavra, não é a minha palavra, a palavra de Deus. Nós estamos pregando aqui. Então a sua fé, creio eu, se você acreditar na palavra do Senhor, vai ser despertada. Vai ser fortificada, alimentada. E por milagres. Como Jesus disse, se não houver milagres, como crerão? E os milagres seguem para aqueles que creem. Os milagres seguirão aqueles que creem. Aquele que não crê em milagre, não acontece milagre algum. Eu não acredito, eu desconfio. Eu até creio que você tem que desconfiar, até concordo, desses charlatões que usam os falsos milagres para ganhar dinheiro, ficarem ricos. Agora, milagres genuínos sem o fim monetário, e sim conta da fé, ou seja, não se está forçando o milagre. O milagre vai acontecer por conta de fé, de humildade, de sinceridade. Acontece. Às vezes até um milagre com interesse acontece. Imagina com, eu digo, interesse financeiro. De uma maneira verdadeira, desprendida de qualquer interesse dessa terra. Repetindo, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, ou seja, para Deus não tem nenhum bloqueio. Operando Deus, quem impedirá? Não tem nenhuma barreira, não tem nenhum bloqueio em milagres, em bênçãos, em maravilhas, em arrebatamentos. Elias foi arrebatado. A Bíblia fala que Filipe foi transladado. Em sentido, eu quero entender bem isso, eu não acredito. Eu acredito. E Deus pode me tirar daqui agora e colocar ele lá no Japão. Com corpo, com alma, com tudo. Se ele quiser. Agora, quem não acredita, a Bíblia diz que já está condenado. Condenado ao quê? Ao fracasso. Condenado ao quê? À miséria. Condenado ao quê? A não ver o extraordinário. A não ver o impossível. A não ver nada de bom. Porque você não tem fé, você é pessimista por demais. Mas não podemos ser bobo. Pois é, sim. Tudo é com cuidado. Agora, não quer dizer que Deus não faz. E lembrando que para Deus o importante é a salvação da vida da pessoa. Porque nós estamos aqui de passagem, a vida eterna pode ser até nessa terra, mas será numa terra renovada. Não é nessa que estamos a ver. Onde a perversidade é grande. Apesar que muitas coisas estão mudando para melhor. Graças ao sacrifício de Cristo há 2000 anos atrás. E tudo aquilo que ele passou, ele mudou eras, mudou tempos, mudou leis, porque a nossa lei é baseada nos princípios cristãos. Ele mudou muita coisa. Você tem o sentimento de não fazer o mal ao próximo porque foi educado religiosamente ou biblicamente
teologicamente, que é errado fazer isso. E você sabe que no dia a dia também, na própria experiência da vida, é ruim, você sente mal. Mesmo que não tivesse essa culpa imposta pela religião. Poderia ser... Vamos colocar aí no cenário ateu. As pessoas se sentiram mal. Tanto é verdade que aqueles que ficavam rindo, zombando de Jesus quando ele estava expirando na cruz do Calvário, quando ele expirou e o véu do templo se rasgou, eles disseram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Eles se arrependeram de tudo que eles estavam a fazer. Esse arrependimento é porque a coisa não foi boa. Igual um sujeito. Agora, um playboy, pelo menos a mídia está dizendo assim, com um apóstolo lá em alta velocidade, bateu um desses carros de aplicativos aí, do motorista de aplicativo, melhor dizendo, e vitimou ele. Está solto por causa da grana, mas é para até ser preso. Você acha que ele, lá no seu consciente, no tribunal togado da sua consciência, ele não tem uma culpa? Ele não tem um sentimento ruim? Tá que ele não pensa, puxa, que besteira que eu fiz, matei o inocente com as minhas loucuras? E não precisaria de lei, não precisaria de nada. É uma lei implícita, natural. Até os tiranos, você pegar aquela gente toda lá do Império Romano que abusava, fazia tudo, eles mesmos se matavam, ficavam loucos, porque o mal que eles fizeram lhes sobrevive. Ou seja, o mal veio para eles. Pega a história dessa gente aí que fez muita loucura, matança, eles acabaram se matando. Eles acabaram ficando loucos, surtados. Então, busque a coisa boa, para que tudo vá bem na sua vida. E esses bloqueios, muitas das vezes, são dados inflamáveis do maligno. Cheio de bloqueio. E uma coisa interessante, tem muitos, e claro que se eu fizesse uma live assim, daria muita vida. Aqui estou para desamarrar a sua vida, como falam os magos, os videntes, os cartomantes, essas outras crenças aí, o tarô e tal. Eu desmancho a macumba, entre aspas, a corrente. Eu acabo aqui com essa amarração, esse bloqueio. Os prometes, são todos charlatões. Todos. Porque o verdadeiro desbloqueio é só em Deus. Então, como eu estava dizendo, se eu fizesse uma live falando nesse sentido, daria até mais dias, sabe por quê? Porque tem muitas charlatãs, pastor charlatões, que copiam desses outros e falam a mesma coisa. E a vida da pessoa continua como um círculo vicioso, ó. Rodando, sempre na mesma. Se fosse um círculo em espiral, tudo bem, né? Porque a espiral vai grande, pequeno. E a vida da pessoa não muda. Por quê? Porque ela está buscando a coisa errada. O verdadeiro desbloqueio é só em Cristo Jesus, é só em Deus, é buscando força, é fazendo por onde. Não é uma magia, algo místico que vai tirar. Às vezes nem uma oração sincera de alguém tira. Porque às vezes a oração maior é a pessoa realmente tirar o mal dela. Fazer diferente. Bem, acho que foi claro. Nos desbloqueios é apenas uma divagação acerca dessa questão. Se fosse para enumerar quantos bloqueios a gente tem desde o início da nossa vida até o fim, não está no gibi. Mas quantas portas foram abertas? Quantos desbloqueios aconteceram? E por que aconteceram? A timidez é um bloqueio grande. Eu estava falando de comunicação. Eu já tive timidez.
Mas quando confrontei a mesma, saiu fora. E é comprovado isso, porque quando eu vou para a igreja, em 2005, em 2006 já queria me levantar o obreiro, e eu não queria. Tinha a ver com o meu achar de não estar preparado, mas também tinha a timidez. E eu só vou levantar-se mesmo como obreiro em 2008. Apesar que desde 2005 ainda ia lá e contava algum testemunho na frente da igreja, cantava algum hino, mas a timidez não tinha sido tirada por completo. Tem gente que tem timidez de estar atrás das câmeras, ou está falando, e eu não tenho. Aliás, se fosse assim sempre, tranquilo. Mas a gente entende que cada um tem. Tem que vencer esse medo, tem que vencer. Ah, eu não consigo. Se esforce, tenha bom ânimo, como disse o Senhor, você vencerá. Seja o bloqueio que for, bloqueio familiar, falta de comunicação entre os pais e filhos, entre pais e filhos, falta de comunicação na escola entre professores e alunos, muita coisa. Falta de entender o outro, se colocar no lugar do outro, falta de empatia, é um bloqueio terrível, a falta de empatia. Mas para mim é um dos piores, com toda certeza a falta de empatia é um dos piores bloqueios. Quando você ainda não entende o que seja empatia, não entende, tudo bem, é o seu tempo de ignorância. Agora, quando você começa a captar que aquela situação, aquela pessoa está passando, você não quer passar, e você não é empático em entendê-la no mínimo, você não pode ajudar por completo, é muito ruim isso. É um bloqueio grande. Porque é capaz, essa falta de percepção sua, fazer com que o que está com o outro venha lhe acontecer, se nunca lhe sucedeu. Estava vendo a mesma entrevista do Neto e ele disse, revelou, o Neto, que é todo falador, fala palavrão, fala isso, fala tudo, é o boca aberta, né? Aquele deputado lá, quase não tem papas na língua. E ele disse que tem síndrome de pânico e que toma remédios para síndrome de pânico. Isso também é um bloqueio, se auto-enganar, achar que é melhor que os outros. O por trás do pano está lá se afogando em medicamentos. Tem uns hipocondríacos que acabam até se matando. Dizem que aquele vocalista do Angra, que é brasileiro, mas tem músicas inglesas, o André Matos, faleceu porque ele era hipocondríaco. Ele tinha medo de tudo, andava com estojos de medicamento, tomava tudo. É por conta de uma espécie de coquetel lá. Não que ele queria, era como se fosse para prevenir. O autocuidado também é um grande problema. O autocuidado em excesso. E aí deu um infarto nele e faleceu com menos de 50 anos. E olha, não era drogas ilícitas, eram lícitas. Tudo que é demais é veneno. Muitas das vezes a gente tem que até recusar o remédio. Ah, o remédio é bom uma vez ou outra, assim, para determinada situação. Sim, claro. Você está com a pressão alta, precisa de um remédio ali, está muito alto. Mas se não está, dá para controlar de outra forma, tudo bem. Eu não posso fazer o que um médico fez comigo, que eu queria a receita, eu na minha ignorância, não sabia o problema que estava a me dar, era a pressão alta, e ele ficou lá me tratando como um psiquiatra, um psicoterapeuta, e não me indicando o medicamento para a pressão. Enquanto isso, a minha pressão estava altíssima. Aí é uma burrice. Trata o problema de uma maneira emergencial, rápida, e diz assim, olha, para você evitar que novamente isso aconteça, geralmente essa pressão é emocional, existe a dermatite emocional, que é a coceira no seu corpo. Você pensa que pode ser no tempo de agora, a dengue, você pensa que pode ser qualquer outra doença aí, mas é emocional. Existe a pressão arterial emocional, existe, é uma loucura isso. Por conta da ansiedade ao extremo, uma série de reações no seu corpo que pode levar a você crer que seja, por exemplo, um infarto.
mas é por conta da emoção, uma taquicardia, por exemplo. E tudo isso eu tenho que aprender para entender. Muitas das vezes as pessoas não se colocam no seu lugar para lhe entender, para lhe ajudar. Às vezes você tem que ser médico de si mesmo. Aliás, é um Brocardo que diz que teu alimento seja o teu remédio. E o alimento, se for simbólico, não necessariamente o alimento, que sim, é o que você come, vai resultar, sim, na sua saúde. Mas muitas das vezes o que eu quero dizer, o alimento pode ser uma outra coisa. E você, ao nutrir-se disso, pode melhorar ou piorar. Por exemplo, você buscar notícias ruins toda hora, todo instante, ficar com medo, a sua imunidade é baixa. Não é só a autoestima que abaixa, né? Não é só a sua estima que abaixa. Não é só a imunidade, vai abaixar. Quer ficar? Igual aquela época, aquilo foi uma tormenta. Sério. Claro que tinha que ter cuidado, mas era uma tormenta. Você ligava a televisão, bem que eu já nem... Na verdade, eu só ficava em Netflix, essas coisas. Ligava a TV no canal normal, era só Covid para tudo quanto é canto. Era todo mundo morrendo toda hora. Você entra no estado de pânico. Era toda hora tudo aquilo. Agora é dengue. Já estão dizendo que o Lula é o presidente. Né? No passado falava que era o Bolsonaro, que era problemático. O governo dele estava cheio de doença, agora o Lula também tem. Isso aí não quer dizer não. Enfim, são as coisas dali que acontecem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você ficar alimentando daquilo, aquela coisa ruim, toda hora, todo instante. E as pessoas não entendem que muitas das vezes aquelas notícias que estão sendo noticiadas são para reter a audiência, prender a audiência. Igual aqui no YouTube acontece. Por que esses canais sensacionalistas ficam sempre martelando com as mesmas notícias, com os mesmos vídeos, com as mesmas lives? Porque está dando. Não importa se é verdade ou mentira, não importa se traz pânico, terror ou não. O que importa é retenção de público e dinheiro, cash. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar nisso, dessa forma. Eu sou eclético, eu vou falando de tudo um pouco. E alertando o povo a isso. Então, fuja dessas coisas ruins. É melhor você ficar num programa de diversão, de piada, de humor. Você optar por umas coisas assim mais light, que essas coisas. Naquela época aí, o conflito Ucrânia e Rússia, o que tinha de notícia? Aí ia para o YouTube, vinham os profeteiros de Araque, colocando mais medo ainda. Na Covid, aquele mentiroso lá disse que o mundo ia acabar em 30 ou 31 de março de 2021. E todo mundo acreditando no WhatsApp e terrorismo. Saia desses grupos, saia disso aí. Procure algo bom para se distrair. É bom você se informar de tudo. Agora não fique se alimentando. Então, o que eu quero dizer? O alimento é o teu remédio. Então, nesse sentido também, o que você faz? Qual é o alimento que você dá à sua psique, à sua mente? O que você está fazendo para a sua mente? Qual é o alimento, qual é o tipo de alimento que você está a comer? Filosoficamente falando, mentalmente falando. Que tipo de alimento você está a nutrir a sua mente? Essas porcarias, esses lixos por aí. Mentira. E, enfim, eu já não gosto muito de falar disso, porque senão eu fico chato. Mas tudo que eu estou falando aqui é evangelho, porque Jesus, se estivesse na terra, ia confrontar, combater tudo isso que eu estou a dizer. Não é porque eu sou melhor. Porque eu li a Bíblia e entendi que Jesus fez isso. Tem muita gente que só fica no Jesus, paz e amor. Love, 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 love. Outros já ficam só no Jesus terror. Ah, destruidor, Jesus vai matar aqui, Jesus vai matar colar. Não, Jesus é equilíbrio. Amor, justiça, juízo, misericórdia, paz, guerra. Porque a Bíblia diz que ele veio trazer a dissensão e a guerra, mas é simbólica. A guerra é contra o mal, a dissensão é contra a mentira. Quantas vezes vinham aqui me incomodar, seu fofoqueiro, seu mentiroso. Eu fazia o vídeo com base na palavra. Aqui tá. João Batista combateu um bom combate contra a mentira.
Deus enviou Jesus para trazer guerra, a espada, na terra. No sentido, não é de você pegar uma espada e sair atacando os outros, ou uma arma atirando dos outros. É metafórico, é simbólico, no sentido de que você vai ser contra tudo aquilo que é contra o evangelho, é anti-evangelho. A informação falsa é contra a verdadeira informação da boa nova de Cristo, a boa notícia. A safadeza, a hipocrisia é contra o evangelho, então vamos guerrear contra isso. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, sim contra ossos, principados, potestades, espirituais. E muitas das vezes essa guerra é vencida através da língua. De falar a verdade. Na língua a gente tem um poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. A língua, São Tiago fala sobre o poder dela. Por mal ou por bem. Mas nós vamos usar para o bem. No entanto, muitas das vezes, para outros vai configurar o mal. Porque o bem está a lutar contra o mal. O mal que seria fake news, mentiras, encontros, hipocrisias, obras carnais. É essa dicotomia, é essa, vamos dizer assim, guerra espiritual sempre vai existir. Das obras espirituais, que na realidade a Bíblia fala frutos do Espírito, contra as obras carnais. A Bíblia relata esse conflito em nós. A nossa carne sempre vai querer fazer o que ela quer. Se nós não mortificarmos ela, não crucificarmos, ela vai ter mais poder do que a nossa vida espiritual. Por exemplo, uma pessoa que ataca do nada, a vontade de dar uma porrada nessa pessoa. Mas você tem que entender que isso é obra carnal, que você pode vencer isso de uma outra forma. A não ser que for para se defender literalmente. É um outro 500. Por isso que Paulo nos exorta a ter as armaduras de Deus. E aí a gente vai entender que muitas das vezes os bloqueios, as dificuldades, não são provações de Deus, são sim falta de fé, de percepção espiritual, e nós estamos, às vezes, utilizando armas erradas, no conflito errado, ou estamos com armas certas, combatendo de uma maneira errada. Ok, acho que deu para entender bem, né? Quase uma hora de explanação. Vamos orar a Deus aí, para que Ele venha nos abençoar. E lembrando, cientificamente falando, a oração faz bem. Porque nada mais é oração que desabafo, do que externar a fé, do que externar a positividade, a crença no impossível. Todo aquele que é contra a oração, que diz que oração não serve para nada, experimente. Oração não serve para nada. Eu não acredito, porque o homem tem que fazer. Sim, o homem tem que fazer aquilo que lhe compete. Agora, aquilo que compete a Deus. Você está desenganado da medicina. Só Deus, o médico vai dizer até mesmo para você, reza. Os católicos. Os evangélicos ora. Ou seja, a medicina não tem como curar, por exemplo, o câncer. Mas Deus, se Ele quiser, Ele cura o cancerígeno. Pois é. É só a falta de fé para fazer o quê? Eu vivo muito racional. Nesse mundo não dá para a gente viver toda hora, todo instante racional. E outra, às vezes a nossa racionalidade é uma irracionalidade. Que depende do modo que a gente vai construindo essa racionalidade, essa frieza, que em outras palavras é isso. Oremos sem delongas. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por essas palavras, por esse dia, por essa graça de estar na Tua presença, buscando as Tuas misericórdias, as Tuas bênçãos, que não acrescentam dores e nos enriquece. Contemplador,
dessa que precisa agora de um auxílio, de uma cura, de um milagre da tua parte. Conceda em nome de Jesus Cristo. Abre as portas. O Senhor abre porta onde não há porta. Desbloqueia, meu Pai, todos os bloqueios em nossas vidas. Repreenda toda a fúria do maligno, todo o atrapalho, todo o bloqueio, toda obra ruim que impede da gente prosperar, seja na área que for. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa palavra ou essas palavras que foram proferidas aqui nessa live possam produzir efeitos nas nossas vidas, se captarmos toda a mensagem. Que venhamos avançar em Teu nome, Pai querido. Ó Deus tremendo, dá o livramento para quem precisa do livramento. Contemplai a cada um que ora, que intercede, pedindo algo ao Senhor. Que inclusive chega a implorar a Ti, porque não tem mais solução. Tu és a solução para os casos praticamente insolúveis. Tu és a resposta daquele que clama, o galardoador daqueles que o buscam. Conceda, mostra, Senhor, o Teu poder. Em nome de Jesus, gente, pede e te agradece. Certo que farás isso e muito mais em nossas vidas e que sabe de todas as nossas necessidades. E que se lançarmos diante de Ti, o Senhor vai nos suprir, porque o Senhor tem prazer, sim, na nossa vida de forma boa ou na nossa vida com qualidade. O Senhor tem prazer, sim, em ver os seus filhos bens. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Ok, meus caros, aí foi a mensagem. Deus abençoe a todos e até uma próxima live intitulada Oração e Revelação. Lembrando, a revelação é a palavra. Aqui não vou estar sendo um falso profeta, um enganador, ainda que eu possa criar um Deus tacanho, que seja moldado, cambiado por mim. Eu não entendo assim, biblicamente falando. Então, as revelações são da palavra de Deus. Não, olha, Deus falou que para mim, falou na minha mente, na realidade, eu pensei, maquinei antes para falar que vai vir alguém para te abençoar agora. Não, eu prefiro dizer que Deus tem um maior prazer em te abençoar e te ajudar. Mas você precisa se ajudar, no sentido de acreditar nesse impossível. Melhor falar assim, que é a verdade, do que lhe enganar, que Deus disse aquilo outro e não tem nada a ver. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.